Nós estamos recebendo aqui na Sala Verde o escritor Roberto Gretz. O escritor Roberto Herbert Gretz. Um escritor de Itapeva, muito conhecido na nossa cidade e que nos ajuda aqui no projeto de educação ambiental na Sala Verde de Itapeva. Boa tarde, escritor, professor Roberto Gretz. Boa tarde. Gostaríamos de saber quando que o senhor nasceu, qual o ano dele? Eu nasci em 1919, no dia 29 de novembro. Eu estou aproximando os 90 anos agora. 90 anos? 90 anos, aproximando. E o senhor está se dedicando aqui na Sala Verde a um projeto de educação ambiental. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? O senhor acha importante isso? Ou o senhor... Há muita coisa a ser dita, né? Eu gosto muito da natureza. Eu nasci na roça, cresci na roça, 75 anos de sítio, como agricultor, então eu gosto de natureza. E como aqui na Mata do Carmo se fala em natureza, meio ambiente, né? E tem uma bonita mata, né? E acompanhado de tantos companheiros bons como nós aqui, como o nosso amigo Paulo, né? Então, quer tão bem a gente, trata tão bem nós aqui, com a sua família toda. Nós ficamos felizes de estar nesse meio aqui. Nós somos aposentados, não temos mais o que fazer, então nós vemos aqui passar as horas aqui, foi um lugar muito agradável. Gosto muito de admirar essa mata, o ambiente aqui é muito bonito, tem um lugar para fazer palestras muito bem arrumado, muito bonito, e eu fico muito feliz aqui, gosto muito. Roberto Gretz, a curiosidade que tem, a vivência que o senhor tem, o que o senhor nos diz do mundo, do tempo do senhor quando era criança e o tempo de agora? O senhor tem, qual que era mais gostoso? O que o senhor pode nos dizer? Bom, mais gostoso era porque a gente era criança, né? E hoje estamos com 90 e você não estava pequeno. Como criança tinha mais saúde, mais capacidade de brincar, se divertir, era tudo melhor, né? Mas na verdade o tempo mudou muito. Se for falar em muitas outras coisas, porque quando eu era criança não havia carro no mundo, né? Hoje não podemos estacionar o carro em mais lugar nenhum porque não tem vaga. Não havia carro. Então o povo só trabalhava de carroça, de cavalo, puxado a burro, a boi, a boiada puxava o carro. Aqueles carros de boi pousavam na nossa praça, na nossa cidade. Era tudo simples, tudo fácil, né? A prefeitura não tinha nenhum caminhão, porque não havia carro, só havia uma carroça. Na nossa cidade havia só 2 médicos, só 2 escolas, e por aí, né? Não havia escolas no sítio, o povo no sítio não aprendia a ler, escrever, só aprendia quando os pais o ensinavam, ou os pais internassem numa cidade onde tivesse escola. Então era muito diferente, quase ninguém estudava. E hoje está tudo moderno, tudo mudado. E se for falar tudo que havia, que não havia, e há hoje, o tempo não dava de dizer tudo agora. Só muita coisa. Mas naquele tempo tinha mais contato com a natureza, né? E com a natureza, então eu morava no sítio, eu pescava, eu fazia canoas de madeira, e de pau reluíço, cavocava aquele coxo, fazia aquelas canoas bonitas, viajava pelo rio pescando, divertindo, gostava muito disso aí, caçava bichos, aquele tempo era livre a caçada, né? Era muito divertido, e os passarinhos havia em quantidade nas matas, outros tipos de bicho, tinha de tudo, era muito diferente de hoje, era tão divertido, tão gostoso, e para ir estudar no sítio, na cidade, eu viajava 18 quilômetros de a pé, 18 quilômetros, 9 para vir e 9 para voltar. Do sítio onde eu morava até na escola. Por isso eu estudei só 3 anos e saí da escola e não tirei nenhum diploma, não tenho estudo nenhum. E naquela época nadava-se muito, Tinha rio, dava para nadar? Nadar é a coisa que eu mais sabia fazer, eu fui um grande nadador. Podia jogar eu de cabeça para baixo, cabeça para cima, jogar eu de costas no rio, com roupa, sem roupa, de qualquer jeito eu me virava, eu era que nem um peixe no rio. E eu também fui ciclista, na bicicleta fui campeão, né? Fui campeão na bicicleta, fui um grande sanfoneiro no passado, animava o povo com a minha sanfona, gostava das diversões, fazia nossas festinhas, nossas reuniões,
gostava de namorar, né? Enfim, era uma vida muito gostosa, né? E outra coisa, a gente vê que o senhor faz as palestras aqui para as crianças, e o senhor fala muito da vivência, do passado, conta a história de Itapeva, num passado em que o senhor relatou agora. E o senhor falou muito, que eu vi, que me guardou muito, foi o tal de lavar louça, lavar as panelas. Como que se lavava as panelas antigamente? Que o senhor falou que não tinha detergente, e daí? Não, no meu tempo de criança não havia detergente não, nem havia sabão para comprar. As pessoas faziam sabão no sítio, pegavam barrigada de porco, e cozinhavam, e tirava gordura, e com aquela gordura fazia o sabão, comprava só da calça e o sabão caseiro, né? Mas isso quando tinha, mas a lavar a louça não é com sabão, era com cinza e areia. Na beira da mesa, naquele tempo não tinha pia para lavar louça, não tinha água encanada, você lavava na bacia. Então punhava areia na bacia, cinza na bacia, e lavava a louça naquela bacia. E aquela cinza e aquela areia tira toda a gordura do vasilhame da louça. Chamava-se arear a louça. Ah, muito bom, é curiosidade, né? A gente tem muita curiosidade. E outra coisa, o senhor falou, né, que o senhor andava de bicicleta, nadava, caminhava pelas matas, tinha muitos bichos, diferente de agora. Então por isso que o senhor está nos 90 anos com essa saúde toda, ainda dando aula para a criançada. Sim, eu trabalhei muito. Se falar em trabalhar, se todo brasileiro tivesse trabalhado como eu trabalhei, esse Brasil não estava como está. Seria outro Brasil, porque eu trabalhei na verdade. Muito, não vou nem contar tudo que eu fiz, porque não cabe nessa máquina aí. Não cabe aqui, Mas eu fui cortador de lenha, baixava a lenha com uma reta de 7 quilos, serrava, carroceava, eu fui pastor de gado, eu plantei muita lavoura, fui à falência muitas vezes, perdi tudo, ganhei, perdi, subi, desci e aprendi muita coisa com tudo isso aí, que me ensinou tanta coisa, para que hoje eu possa escrever muitos livros. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor falou que não teve muito estudo. Como que o senhor é um dos melhores escritores da nossa região? Como o senhor conseguiu escrever? Quantos livros o senhor escreveu? Eu dedico meus livros porque eu sou um cristão, sou evangélico, estudo a Bíblia e sei que Deus orienta as pessoas, Deus abençoa e Deus ensina, Deus dá sabedoria. Quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não consigo, eu peço a Deus, Ele me dá sabedoria. E Ele me deu sabedoria para escrever esses 32 livros, sendo que eu não tenho estudo nenhum. Parece impossível até isso aí. E eu comecei a escrever esse livro depois dos 80 anos de idade. 32 livros depois dos 80. O senhor está com 90 aí? Vou fazer 90 anos agora. 90 anos, 10 anos o senhor escreveu 32 livros. De escrever livros, né? É isso? Eu não só escrevo livros, não. Eu faço palestras nas escolas, toco sanfona nas festas, sou animador, já toquei sanfona na rádio, lá no Sabadão Sertanejo no momento, estou tocando sempre lá. E eu gosto muito da música sertaneja. Então, para ter qualidade de vida, tem que fazer o que o senhor faz. Faço de tudo um pouco. Um pouco, não ficar dormindo na casa. E além disso, eu conheço todo esse Brasil, 24 capitais do Brasil, para onde eu viajei de carro, de Kombi, com a minha esposa, não fui de avião, fui por terra. Então conheço todo esse nosso querido Brasil, que é uma maravilha. E eu até digo para você que está ouvindo esse filme agora, que você faça a viagem desse Brasil, conheça o Brasil. Não pense só em conhecer a França, a Itália, ou a Europa lá, outros países. O Brasil tem muita coisa para você conhecer, que você não conhece. Visite esses lugares turísticos, são maravilhosos. O Brasil é uma bênção de Deus. Deus é brasileiro. Bom, aqui nós tivemos uma entrevista com o Roberto Gretz, né? Escritor de Itapeva. Obrigado, Roberto Gretz. Nada, que? Nós agradecemos a sua participação. Até a próxima. Se Deus quiser.